Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Sejam bem-vindos. Agora vamos estudar a ressonância eletromagnética. Isso nos possibilitará compreender uma infinidade de fenômenos. As ressonâncias se manifestam de muitos modos na natureza. Todos os instrumentos musicais funcionam através do uso da ressonância. Porém, nosso interesse vai ficar centrado na ressonância eletromagnética. Vamos nos recordar das palavras de Emmanuel que nós já vimos no estudo número 12, no qual ele diz: o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. No livro Karma, a Lei, este livro, do qual eu já lhe falei, quando falei sobre o site cienciaespírita.com.br, neste livro você tem um detalhado modelo descritivo para a ação de comando da consciência sobre todo o nosso corpo. Inclusive, é através destes comandos que a lei do karma se manifesta e atua sobre nós, nos trazendo saúde ou doenças, por exemplo. Pois bem, o momento é para compreendermos a ressonância apenas. Depois veremos a infinidade de aplicações sobre este conhecimento. Vamos seguir adiante. Observe esta ilustração. Temos aqui um fio de cobre comum, um fio que você pode ter na sua casa, e ele tem 1,5 metro de comprimento. Pois bem, eu anotei aqui o terminal A e o terminal B. São as duas extremidades deste fio. Agora, imagine uma carga elétrica obtida por atrito, por exemplo. Quando eu era garoto ainda, eu gostava de friccionar um pente que eu tinha. Naquela época, todo mundo tinha um pente. E eu tinha um pente de plástico. Eu o friccionava no meu cabelo para atrair pequenos pedaços de papel. Pois bem, se nós friccionarmos um plástico com o próprio cabelo ou uma manta de lã, uma meia de lã, qualquer coisa de lã, nós vamos produzir uma carga elétrica. E se tocarmos a extremidade desse fio com o objeto que está carregado, nós vamos transferir para o fio uma boa parte desta carga. Pois bem, e o que vai acontecer com o fio a partir do recebimento desta carga elétrica? Veja aqui na ilustração. Essa carga produz uma força eletromotriz e nesse instante inicia-se a propagação desta força eletromotriz pelo fio. Esta força eletromotriz se propaga com a velocidade muito próxima da luz. Portanto, vamos dizer que ela se propaga com a velocidade da luz e vai deslocando elétrons na direção de sua propagação. Quando chega ao ponto B, na outra extremidade do fio, a força eletromotriz acumulará nesse ponto uma carga elétrica semelhante à que foi colocada na extremidade A. Agora nós passamos a ter uma carga elétrica no ponto B. O mesmo volta a ocorrer.
Apenas o sentido agora é inverso. A força eletromotriz começa a criar uma corrente elétrica no sentido de B para A. Quando a força eletromotriz atinge o ponto A, ela vai acumular uma carga elétrica neste ponto, semelhante àquela que deu origem a todo o acontecimento já descrito. Pronto, agora vai se repetir novamente o que já aconteceu no ciclo anterior. Agora, neste momento, nós completamos um ciclo da oscilação. Pois bem, o período ou a frequência da oscilação é definida pelo comprimento do fio, que, como nós já definimos de início, é de 1,5 metros. Agora vamos ver qual é a frequência de oscilação desta vibração que se estabeleceu. Pois bem, como já vimos, a velocidade de propagação é semelhante à da luz, aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Olha aí na ilustração. Portanto, o período, ou seja, o tempo necessário para que a força eletromotriz que surgiu no ponto A, no início do processo, o período de tempo que ela vai levar para ir ao ponto B e voltar ao ponto A, ela terá então completado 3 metros de viagem. Então, se fizermos os cálculos, nós teremos o comprimento dividido pela velocidade, nós vamos ter o comprimento de onda desta oscilação. Então, 3 metros dividido por 300.000 quilômetros por segundo, nós vamos ter exatamente 0,00001 segundo. Portanto, a frequência de oscilação é de 1 segundo dividido pelo período, pelo tempo que ele leva para produzir um ciclo. Ou seja, neste caso, a frequência de oscilação é de 100 milhões de oscilações por segundo, ou seja, 100 MHz. E o período deste movimento é de 10 nanosegundos. Veja agora nesta ilustração como se espalha pelo ambiente a influência de um campo, seja ele elétrico, magnético ou gravitacional, ou de energia irradiada por uma vela apenas. Veja, podemos observar que a influência se reduz proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte. Teoricamente, esse valor vai diminuindo com a distância, aproxima-se do zero, mas nunca será anulado. As vibrações e as ressonâncias estão em toda parte. É através delas que se processam as trocas de energias e as comunicações entre os diversos setores da vida. Tudo vibra e afeta a tudo que entra em ressonância com as suas vibrações. Quando a força eletromotriz atinge o ponto A, ela vai acumular uma carga elétrica neste ponto, semelhante àquela que deu origem a todo o acontecimento já descrito. Pronto, agora vai se repetir novamente o que já aconteceu no ciclo anterior. Agora, neste momento, nós completamos um ciclo da oscilação. Pois bem, o período ou a frequência da oscilação é definida pelo comprimento do fio, que, como nós já definimos de início, é de 1,5 metros. Agora vamos ver qual é
a frequência de oscilação desta vibração que se estabeleceu neste fio. Pois bem, como já vimos, a velocidade de propagação é semelhante à da luz, aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Olha aí na ilustração. Portanto, o período, ou seja, o tempo necessário para que a força eletromotriz que surgiu no ponto A, no início do processo, o período de tempo que ela vai levar para ir ao ponto B e voltar ao ponto A, ela terá então completado 3 metros de viagem. Então, se fizermos os cálculos, nós teremos o comprimento da viagem dividido pela velocidade, nós vamos ter o comprimento de onda desta oscilação. Então, 3 metros dividido por 300.000 quilômetros por segundo, nós vamos ter exatamente 0,00001 segundo. Portanto, a frequência de oscilação é de 1 segundo dividido pelo período, pelo tempo que ele leva para produzir um ciclo. Ou seja, neste caso, a frequência de oscilação é de 100 milhões de oscilações por segundo, ou seja, 100 MHz. E o período deste movimento é de 10 nanosegundos. Veja agora nesta ilustração como se espalha pelo ambiente a influência de um campo, seja ele elétrico, magnético ou gravitacional, ou de energia irradiada por uma vela apenas. Veja, podemos observar que a influência se reduz proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte. Teoricamente, esse valor vai diminuindo com a distância, aproxima-se do zero, mas nunca será anulado. As vibrações e as ressonâncias estão em toda parte. É através delas que se processam as trocas de energias e as comunicações entre os diversos setores da vida. Tudo vibra e afeta a tudo que entra em ressonância com as suas vibrações. Maxwell, como nós já vimos, forneceu um estudo detalhado e muito bem elaborado sobre todas essas ocorrências que nós estamos vendo. E muitos pesquisadores se sentiram motivados a pesquisar para compreender se aquilo estava correto ou não. E foi o que aconteceu com o nosso querido Hertz, este que vemos na ilustração. Hertz fez a seguinte experiência que está sendo mostrada na ilustração, ok? Ele criou este dispositivo onde há uma garrafa de leite e uma bobina. A garrafa de leite tinha uma carga elétrica armazenada nela e ele queria saber se, caso houvesse um centelhamento aqui, provocado pela oscilação gerada pela garrafa de leite, que é um capacitor, e a bobina de faísca, se ela iria se propagar e atingir a outra garrafa de leite. Bom, na época não existia lâmpada, como mostrado na ilustração. Portanto, esta lâmpada só serve para nos mostrar que existia um detetor qualquer. Bom, então veja aqui, foi o que ocorreu quando Hertz ligou o seu oscilador, produzindo assim a primeira transmissão
e recepção de ondas eletromagnéticas. Hertz também notou que superfícies condutoras refletiam as ondas e que elas podiam ser focadas por refletores côncavos, semelhante ao que se pode fazer com a luz. Notou também que os não condutores permitiam que a maioria das ondas os atravessassem. Você pode compreender melhor esta experiência indo através do link que eu coloquei nos comentários. Você vai para um ponto da Wikipedia e lá você verá mais detalhadamente toda essa experiência de Hertz. E poderá ver outras experiências também. Enriqueça teu conhecimento, porque foram estas experiências que propiciaram o surgimento da eletrônica e do rádio e do celular atual. Tudo nasceu destas experiências bastante simples, ok? Pois bem, vamos seguir adiante. No próximo vídeo começaremos a coletar mais informações para juntarmos a esta informação que temos aqui e construirmos o nosso colar do conhecimento. São pérolas que estamos armazenando, ok? Até o próximo vídeo.